Bom, então, como eu estou entrando agora, né, na sala, bom dia. Bom dia. Bem-vindos, né, os que saíram, os que passaram o final de semana aqui. Espero que estejam descansados e com a bateria recarregada para mais uma semana, né, de atividades. Ainda dá para saber de cor e salteado tudo o que foi visto na semana passada? Não. Com respeito à fenomenologia parapsicológica, nós já tínhamos visto na semana passada os fenômenos de efeitos psíquicos, que eram extranormais ou sensoriais, né? O mais importante, a hiperestesia indireta do pensamento, e os paranormais, que foi falado da faculdade espiritual de conhecimento. Depois nós vimos os efeitos físicos. Extranormais, por quê? Era a exteriorização de uma energia corporal, né, física, vital. Transformação das nossas energias corporais que agem fora do nosso corpo. Agora, tem fenômenos que, para finalidade de estudo, você pode classificar como mais de conhecimento, uma telepatia. É o homem que tem o fenômeno, né, corpo e alma, mas é mais clarissimamente conhecimento. Uma cadeira que se movimenta. É o homem que faz o fenômeno? É, mas o efeito é mais clarissimamente físico, né? Um fenômeno telérgico, mecânico de movimento de objetos, que nós vimos que se chama telecinesia. Agora, fica um grupo grande de fenômenos, onde nem para fim de estudo você consegue separar o psíquico, né, e o físico. Então, são chamados em parapsicologia fenômenos de efeitos mistos. Ou psicofísicos, ou parapsicobiológicos, tem vários nomes, mas o CLAP adota a nomenclatura, ou fenômenos parapsicológicos de efeitos mistos, ou então parafísicos, onde, para a finalidade de estudo, não dá para separar o físico e o psiquismo, né? Nem para a finalidade de estudo. Entra aí, se vocês veem aqui em cima, né, nesse quadro que está aqui em cima da lousa, a insensibilidade, o sansonismo, a feitiçaria, o curandeirismo. Então, agora serão várias aulas, o curandeirismo já foi na semana passada, né? De efeitos mistos. O primeiro grupo de fenômenos de efeitos mistos que nós veremos são conhecidos geralmente como dons místicos. Se trata dos fenômenos conhecidos como inédia, que é jejum, né, prolongado, a levitação, frequente também nos místicos, e faltou aqui os estigmas. O que são, então, dons místicos? São fenômenos. Será que são, né? É isso que nós vamos analisar. Fenômenos decorrentes da união com Deus? Será que são fenômenos clarissimamente provenientes, né, da manifestação de Deus? Será que são fenômenos provocados por Deus? Ou será que existem a possibilidade de ter outra explicação para esses fenômenos? Então, o primeiro que a gente vai ver é a inédia. O que é a inédia? É viver sem comer e sem beber, né? E ainda assim crescer se são pessoas jovens, como aquela menina de Portugal, a Maria Doralina, que começou com a inédia bastante jovem e continua crescendo, tendo desenvolvimento físico aparentemente normal. Parece desafiar totalmente, né, as leis da natureza, da medicina, da biologia.
os cientistas céticos, principalmente, né, da corrente materialista, têm dificuldade em explicar esses fenômenos. Então, a gente vai ver daqui a pouco como é a atitude que eles tomam em relação a esses fenômenos. Para a gente, o que é importante é que inédia significa jejum total. A pessoa não pode comer e nem beber. E ainda assim continua viva. Como? É o que a gente vai tentar ver. Os casos mais conhecidos dentro do ambiente católico, que é normalmente o que mais interessa aqui para o grupo, né? Porque são chamados dos grandes místicos, né, da religião católica, nós poderíamos destacar Santa Catarina de Siena, que viveu 8 anos em total inédia, ou seja, total jejum, sem comer e sem beber, só com comunhão. Quando o confessor quis obrigar que ela comesse, por humildade e obediência, né, ela foi tentar comer e quase morre. Ficou realmente muito ruim. Teresa Neumann, que é muito conhecida no ambiente místico, não era jejum direto, não. Ela ia por períodos. Tinha época de total inédia, não comia, não bebia, e isso era comprovado por exame de urina, exame de sangue. Realmente ela não se alimentava, e depois tinha períodos em que ela já se alimentava. Então, alternava. A venerável Domênica do Paraíso, 20 anos sem se alimentar. Beato Nicolás von Flue, 19 anos, só Eucaristia uma vez por mês. Um caso muito bem acompanhado, né, com total rigor científico. Ana Catarina Emmerich, Mollifangel, vamos falar só os mais conhecidos, né? Aqui no Brasil tem a Lola, de Rio Pomba, Minas Gerais, Floripes, né, Dornelles de Jesus, que é o nome dela. Em Portugal, eu já falei, a menina Maria Doralina. Agora, entre os casos conhecidos no misticismo católico, é interessante, especialmente por ser curioso, o caso de Angélica Daroca. Ela viveu 7 anos, em total, inédia. Não comia e não bebia também. Só que tinha o hábito de ficar beijando e abraçando, principalmente as criancinhas, porque ela achava que eram puras, né, que tinha energia, entre aspas, né, uma energia muito grande. Então, ela pensava que beijando, abraçando, tocando as crianças, vampirizava, né, como se fosse um vampiro aí de energia, e das crianças ela tirava a força e a energia dela. Era piedosamente doente, ao ponto, né, de ser mesmo doença. O bispo de Trieste conseguiu uma vaga para ela no convento e ela foi ser religiosa. Não suportou a vida do convento e saiu do mosteiro. Voltou à vida clerical. E daí casou com um hoteleiro. Depois do casamento com o hoteleiro, todos os fenômenos de inédia e outros que tinha sararam com o casamento e desapareceram. Mas o que mais interessa, então, para a gente aqui, no que diz respeito aos místicos católicos, é que eles se alimentam só de Eucaristia, semanal ou mensal, não importa, só de Eucaristia. E junto com a inédia, costumam ter frequente hiperestesia. Então, quando tentavam enganar, né, estas pessoas, fazendo assim experiência, e pegava uma hóstia não consagrada, a pessoa, por hiperestesia, captava isso, e mesmo que pusesse a hóstia na boca, imediatamente voltava. Então, o único alimento que o estômago aceita é realmente a hóstia consagrada. Só que não é um fenômeno, vamos falar assim, exclusivo dos católicos. Não é exclusivo dos católicos. Acontecem com outras pessoas sem fama nenhuma de santidade, né? Ou de serem fervorosas, ou de serem piedosas, em diversos outros ambientes. E até, às vezes, mais fantásticos. Alguns exemplos famosos,
Vamos falar de Zélie Bourriot, que ficou 9 anos, a luterana Elizabeth, que ficou 6 semanas, uma menina russa, criança ainda, 2 anos, em Inédia, e o filósofo Epamenides Cretense, 50 anos. Então, um filósofo leigo, que nem de sem conotação religiosa nenhuma, não atribuiu ao misticismo 50 anos sem comer e sem beber. E depois a gente sabe que os faquires também fazem. A Lola aí no Brasil, né, só Eucaristia e também há muitos anos. E daqui a pouco a gente vai ver Inédia até atribuída ao demônio. Então acontece com todo mundo, não é exclusivo dos católicos. Agora, qual é a atitude, né, dos pesquisadores em relação à Inédia? Os racionalistas, né, os cientistas materialistas, racionalistas, saem pela saída mais fácil. Quando se trata de parapsicologia, eles simplesmente falam o seguinte, que clarividência, telepatia, hiperestesia, Inédia, nunca aconteceu com ninguém. Pronto. A ciência é só o regular, é só o comum, é só o estudo das coisas repetíveis em laboratório, e eles se negam a analisar qualquer outro fenômeno, qualquer outro fato que contrariem o seu ceticismo científico. Então, a gente tem que ter presente que, nestes casos, o ceticismo, que em ciência é uma qualidade, nesses casos passa a ser um defeito. Porque o que toda a corrente materialista, né, racionalística, cética faz? Nega a realidade, diz que o fato não existe. Subjetivamente, suprime todos os fatos. Então, não é fato, não é fato, não é fato. Você diz, mas a menina está lá em Portugal, vai estudar. Não, mas isso não existe. Mas está lá, mas não existe. Então, não há forma de convencer eles a estudarem. Então, simplesmente suprimem, né, a realidade, o que é mais fácil. Vamos dar aí como exemplo o Dr. Bierd, né, que é um médico racionalista, que foi um grande opositor de Montalivet, sem nunca ter estudado. Ele não se deu ao trabalho de ir ver, né, fazer uma visita a Montalivet uma única vez. E, a prioristicamente, negam tudo. Agora, qual é a atitude da teologia clássica, né? Aquela teologia que aceita os fatos, a teologia que a gente chamaria assim de não modernista. Muito simples. Se a pessoa tem fama de santidade, é Deus e é milagre. Se a pessoa não tem fama de santidade, é o diabo e, portanto, milagre também, né? Deus e o diabo têm o mesmo poder e são capazes de fazer o mesmo tipo de fenomenologia. Então, vamos dar um exemplo aí de milagre atribuído ao poder de Deus. O jejum de Teresa Neumann, que ela e os biógrafos dela e vários, né, teólogos aceitam, se trata de milagre. Ela afirma ter tido uma visão da transfiguração de Cristo, né, no Monte Tabor, no dia 6 de agosto de 1926. E nesta visão que ela teve da transfiguração, onde ela se sentiu também presente, né, como se ela tivesse também estado lá, diz que ela deixou lá a fome e a sede. E apesar de ela realmente se alimentar em alguns períodos, ela acreditava que não se alimentava nunca, em função de uma visão que ela teve. E isso foi atribuído a milagre. Agora vamos ver, comparando, um caso atribuído ao poder do diabo, de Giribala. Entre diversos biógrafos dessa senhora, tem um famoso mestre do orientalismo, que é Paramahansa Yogananda, que numa oportunidade, quando já fazia 56 anos que essa senhora, né, fazia jejum absoluto, perguntou para ela, de que vale, né, singularizar estes assim? E ela respondeu que para mostrar aos homens
que para o caminho até Deus, você pode alimentar-se de luz divina, né, e não de pão. Então, mesmo que a gente possa pôr um pouco de ressalva a essa biografia concretamente que eu estou citando, porque é o filho quem faz, mas só que Jiribala tem muitos outros biógrafos. E a vida dessa senhora é profundamente edificante e inspira o maior respeito, apesar dela não ser católica. E pelo simples fato dela não ser católica, o jejum dela foi atribuído ao demônio. Então, a saída da teologia clássica é esta. Se é em pessoa com fama de santidade, milagre e divino. Se a pessoa não tem fama de santidade, ou não é católica, né, vamos dizer assim, essa mulher era da Índia, então é o diabo. Bento XIV, então, né, aí como uma grande expressão de teologia clássica, recomenda aos teólogos serem mais modestos. Quem deve explicar os fatos é a ciência. Quando um enigma desconcerta, isto não quer dizer que forçosamente Deus ou o diabo estejam metidos neles, né? E é bom a gente já dizer também que a igreja nunca considerou a inédia como milagre nos casos de beatificação e canonização. O próprio Bento XIV fala que para ser milagre, a inédia não pode ser precedida de nenhuma doença e a pessoa em situação de jejum absoluto deve manter as suas atividades normais. Mas daqui a pouco a gente fala nisso, né? O importante é vocês ficarem que a igreja nunca aceitou a inédia como milagre para a canonização. E qual é a atitude da ciência, da parapsicologia, vamos dizer assim? A mais simples possível, aceitar os fatos. Um cientista nunca deve suprimir ou negar um fato. O que ele deve fazer? Observar, constatar e analisar. E é exatamente o que a gente vai tentar fazer aqui agora. Analisar os fatos de inédias que foram levantados. Lechner, né, só para dar um exemplo, que é um médico psiquiatra muito famoso, parapsicólogo e especialista nos fenômenos relacionados com a medicina, ele admite que não é fácil compreender como que acontecem esse fenômeno entre os místicos católicos. Mas, se acontecem em todos os ambientes, devem ter sempre as mesmas causas. Eu não posso, se o fenômeno acontece no faquirismo, no ocultismo, no ambiente demoníaco, no ambiente católico, uma hora dizer que é Deus, outra hora dizer que é o diabo, outra hora dizer que são fenômenos naturais. Se acontecem em todos os ambientes eles devem ter as mesmas causas. São fenômenos naturais. Então, se trata de provar que realmente são fenômenos naturais. E o primeiro argumento que a gente levanta é quase que exclusivamente feminino. Nos ambientes fora do catolicismo, ainda é mais facilmente que seja mulher. Dentro do ambiente católico, de vez em quando a gente encontra algum homem aí, tipo o Frei Pio, né, de Pietrelcina, também de vez em quando passava por períodos de inédia, que nunca foi total. Períodos longos de inédia, jejuns prolongados, de às vezes até 21 dias, e depois voltava a se alimentar. Então, mas quase exclusivamente feminino. Será que os hormônios e a fisiologia feminina têm algo a ver com a história? Pergunta, dá para separar os dois? Nós que já falamos tanto aqui, né, dessa união, né, de corpo e alma, espírito e matéria, será que dá para separar hormônio, fisiologia e psicologia? Não dá. Então é importante a gente saber que esta personalidade feminina, né, o jeito da mulher ser, a palavra histeria, né, vem, né, da palavra útero, por ser mais frequentemente um fenômeno feminino. Agora,
as somatizações histéricas, para a gente fazer aqui um parênteses um pouquinho, não é exclusivo das mulheres, não. Então, nós poderíamos, assim dizer, que um ou outro momento da nossa vida, nós temos somatizações histéricas. Cada um de nós. Somatização de emoções. Aquele que antes de embarcar num avião, né, tem que sempre ir no banheiro, correndo, porque tem medo. Então, a última coisa que ele faz é ir no banheiro. Aquele que soa frio quando tem que enfrentar uma plateia e vai falar na frente de uma plateia, antes ele está lá fora da sala de aula, né? Enxugando as mãos, que se alguém pegar está fria, o coração palpitando. Então, são reações histéricas. O que é uma reação histérica? Somatização de uma emoção. Então, um ou outro momento da nossa vida, cada um teve uma somatização histérica. Uns mais, outros menos, mas em algum momento nós tivemos alguma somatização histérica. Mas é mais fácil na mulher, que é mais emotiva, né? É mais coração, é mais meiga, é mais sensível, é mais sugestionável. E geralmente, não foi um hino de louvor à bondade, beleza e sensibilidade feminina. Quase. Mas é importante saber que entre estas mulheres, né, que têm inédia, um fator determinante que aparece na personalidade de todas elas é a melancolia. São pessoas tristes e melancólicas, muito diferente daquele conceito que a gente tem de santo desde pequenininha, né? Quando lia as geografias, principalmente aquelas ilustradas que eram tão bonitas, que apesar do jejum, da penitência, da oração, da vida tão sofrida, sempre eram pessoas extremamente alegres e felizes, fosse qual fosse o problema e a adversidade. Então, tremendamente melancólicas. Segundo dado importante aí para a gente observar, geralmente a inédia começa depois de uma dura prova moral ou de alguma doença. Vamos dar algum exemplo. Vamos pegar só dois assim mais interessantes para vocês entenderem do que se trata. Zélie Bourriot, por exemplo, deixou de comer depois de ter perdido o marido e os 4 filhos. Molly Fanger, considerada, né, e bem conhecida neste meio aí dos inédicos, ela começou com os seus problemas de estômago quando? Quando entrou na escola. Então, começou a voltar tudo o que comia. A mãe levou no médico e o médico percebeu que era pura tensão. Problema muito comum até hoje. Quantas mães que os filhos têm dificuldade de se adaptar na escola? E o médico recomendou o quê? Que ela fizesse equitação, porque era uma boa terapia, né? Que ajudaria a relaxar e tudo. Só que ela sofreu um acidente. Ela caiu do cavalo, teve um traumatismo bastante grave na coluna, e só depois disso é que ela dizia que não podia se alimentar mesmo mais, que o estômago rejeitava tudo o que comesse. Então, são 2 exemplos ilustrativos, mas que a gente vê bem claro, né? Bem claro que sempre, né, a causa, a origem, pouquíssimos casos é como o da Teresa Neumann, que atribui a uma visão. Quase sempre coincide com uma dura prova psicológica de morte, de perder um ente muito querido, ou então ficar obsessionado com uma ideia dolorosa. A menina Sarah Jacob, que tinha inédia, né, de 9 anos, é o que queriam dizer, né, que ela tinha inédia de 9 anos, ela acabou morrendo quando foi vigiada. Porque então, na verdade, se alimentava. Mas daqui a pouco a gente vai falar dos truques, porque está relacionado
com a falsa inédia. Porque, na verdade, a maioria das pessoas que a gente pensa ter inédia, quando faz exame de sangue e de urina, na verdade, prova que elas se alimentam. Então, a gente já está passando agora para o item 3. É importante vocês saberem que aquelas demonstrações que os faquires fazem, não tenham dúvida nenhuma de que é trucado. Vocês verão, inclusive, nos slides, né, um local onde o faquir é enterrado, só que tinha sido preparado com antecedência, e daí tem um túnelzinho cavado por debaixo da terra, por onde ele sai, se alimenta, normalmente, e depois ele volta. Então, quando vão desenterrar, né, desenterrar entre aspas, ele, depois de uma semana que ele estava enterrado, ele nem ficou sem comer, nem ficou sem beber e nem ficou sem respirar. A única coisa que ele fez para manter as aparências foi ficar sem tomar banho. Porque daí o odor agradável, né, de uma semana sem banho, aquela aparência de barba por fazer, né, que dá uma aparência assim já meio abatida. Então, é para enganar. Sem tirar que vários cientistas, uma médica francesa muito famosa, a doutora Thérèse Bosset, por exemplo, descobriu que vários faquires conseguiram treinar, né, a musculatura. Então, pelo ânus, com contrações, né, do reto, eles eram capazes de ingerir água, leite, e o alimento, em vez de ir do estômago para o intestino, fazia o caminho ao contrário. Do intestino para o estômago. E fora outros truques. E fora outros truques mais singelos, né? Vocês sabem estas camas de metal? Estas camas de metal que é como se fosse um cano, né? Um cano oco, essas camas tubular. Foram pegos em flagrantes inéditos, né? Tomando com um canudinho leite batido com chocolate que foi escondido, né? Colocado no cano no momento de distração. E vamos considerar também, eu sou um pouquinho não tão magra, alguns já perceberam. Então, quando a gente está fazendo regime, qual que é o raciocínio de quem está fazendo regime? Que o que ele come escondido não engorda. Então, a gente, na hora do almoço e na hora da janta, come aquele pinguinho, né? Que todo mundo preocupa. Aí você vai comer só isso. E depois, quando vai arrumar a cozinha, né? Que está lá desocupando a panela e tudo, não tem ninguém olhando, dá umas garfadas, come escondido e depois ainda reclama. Nossa, você vê o pouquinho que eu como e não emagreço? E o próprio marido fala, nossa, você está passando uma fome e não emagrece? Larga esse regime para lá que não adianta nada. Então, olha, porque a gente come escondido. E a família jura que a gente está fazendo regime. Então, não se impressionem que muitas pessoas que, né, dizem ter inédia, na verdade, se alimentam, sim, escondidos, né, numa oportunidade que tem sem vigilância. Nós não estamos julgando da responsabilidade interna, porque a pessoa ela pode recorrer a truques conscientemente, sem responsabilidade, e até mesmo inconscientemente. Certo? Então, nós não estamos julgando da responsabilidade. Só estamos dizendo que, com muita frequência, as pessoas dizem que são inéditas e, na verdade, elas se alimentam. E os truques são os mais diversos. O importante é a gente entender esta situação de economia que elas vivem. Quem são as pessoas que têm inédia? O que é que elas fazem? Como que elas vivem 24 horas na cama, incomodando os outros? Dando trabalho para os outros. Não levantam para ir no banheiro,
a gente vai ver mais tarde, voltamos um pouquinho nisso, que suprimiram, né, as atividades excretoras, mas as que não suprimiram ainda, ou vão chegar a suprimir um dia, não levanta da cama nem para ir no banheiro. Então, elas têm que ser tratadas assim. Aquela corte de súditos que trocam a cama, que dão banho, que penteiam o cabelo, que troca a camisola, que vira um pouquinho de um lado e põe o travesseirinho para não dar aqueles tradicionais hematomas, né, escorbutos típicos de pessoas que ficam na cama muito tempo em hospital. Então, vira para lá e põe o travesseirinho para ficar mais cômodo aqui. Depois, vira para lá e vira para os pés e muda a posição do quarto, né, da cama dentro do quarto, e dá banhinho, e põe talquinho, e troca a camisolinha. Na verdade, né, o conceito de santidade que a gente tem, que é para servir, aí é o inverso. Ela precisa de uma corte de pessoas cuidando dela o tempo inteirinho, porque ela fica na cama sem fazer absolutamente nada. São poucos os casos que a gente vai ver depois, em que a pessoa que tem inédia mantém todas as suas atividades. E isso que seria milagre. Provar cientificamente que uma pessoa não come, não bebe, não tem atividades excretoras e, apesar disso, mantém todas as suas atividades físicas, né, intelectuais, psicológicas, mas isso é muito raro. Então, elas vivem assim numa situação de quase não gastar energia nenhuma, quase não tem nem sequer atividade intelectual. Às vezes, até essa de ler a vida de santos, que eles gostam muito de leitura da vida de santos, é outros que ficam sentados, né, na beira da cama, lendo, enquanto a pessoa ali só escuta. Então, nós sabemos que para manter a vida, precisa muito pouco. É muito frequente em hospital casos de coma prolongado, de inconsciência de anos, onde a pessoa se alimenta só com soro e muito pouco ainda, e nem perde tanto peso. Por quê? Não tem tipo de atividade nenhuma. Então, não há por que a gente supor que, por conseguirem sobreviver sem comer, seja necessariamente milagre. Porque o sono prolongado é frequente, né? Repetindo, porque isso é importante, os casos assim de coma prolongado de anos, a pessoa é mantida viva com um mínimo de soro e quase nem perde peso. Vamos juntar a isto a economia também, vamos falar assim do êxtase, né? A pessoa fica muito tempo em êxtase, assim, né? Com o olho estatalado. Horas. E o êxtase descansa. Então, juntem, que não gastam nada. Poupa tudo o que tem e tem uma corte em volta dela para fazer absolutamente tudo por ela. Então, não tem desgaste muscular, não tem desgaste intelectual, porque quem estuda aqui bastante, quem escreve, sabe o quanto isso cansa e que desgaste que é uma atividade intelectual. Não tem atividade visceral, então não tem no que gastar energia. Então, para manter a vida, para manter só a vida, muito pouco basta. E todas elas, ou têm, as que já estão assim há muitos anos, né? Ou têm, ou vão chegar a ter paralisias. As extremidades inferiores ou estão paralisadas ou vão ficar. É para baixo? As extremidades inferiores paralisadas ou vão ficar. E já que nós falamos de paralisia, então vamos repetir, né? Que muitas delas, a imensa maioria, vão suprimir a atividade excretora, certo? Vão suprimir. Ah, para eu sair? Correr mais para cá? Então, além da paralisia mesmo, né, das pernas, que não saem da cama. Não, ao contrário. Agora ficou bom?
Então, vamos tentar entender como é simples, né? Como é simples o que acontece com essas pessoas. Em vez de começar pelo processo, ali no número 5º, vamos começar pela hibernação, porque daí fica mais fácil da gente entender. Os animais hibernantes, por exemplo, os ursos, se alimentam no verão. Quando chegam os meses de inverno, eles vão para dentro da toca, lá como diz, né, da caverna, e ficam os meses todos de inverno dormindo, se alimentando do quê? Do que ele armazenou durante o verão. Então, são animais que têm uma camada assim, de banha grande, né? Se alimentam durante o verão e o inverno inteiro dormem e vão se alimentando das próprias reservas. A marmota, por exemplo, que durante o verão, né, a respiração normal é de 2.100 respirações, certo? Por hora. Quando é na época de hibernação, durante o inverno, não passa de 30 a 40. Então, veja a lentidão das funções vitais. É o mínimo para manter a vida. E ninguém aqui vai pensar em achar que o que acontece com os animais hibernantes seria milagres. Tanto é que na Austrália, né, na ilha de Queensland, uma tribo de negros, imitando os animais para sobreviverem, né, nos longos períodos de inverno, fazem exatamente o mesmo. Comem, tem todas as atividades durante o verão. Quando chega no inverno, dormem. E procuram dormir o mais possível. E sem exagerar tanto, já deve ter acontecido com alguém aqui, que chega em casa com o estômago doendo de fome, procura na cozinha alguma coisa, não acha nada que encante, né, para beliscar, vai, deita, dormir, e no outro dia, quando acorda normal. Aquela sensação de fome desapareceu. Então, se nós usarmos os animais hibernantes, né, como um ponto de referência, a gente vai ver que esses jejuns de 21 dias do Frei Pio de Pietralcina, né, que o dele nunca passava de 21 dias, acontece entre os animais e ninguém pensa que é milagre, até mais de 21 dias, meses a fio. Agora vamos ver o processo nos seres humanos, porque esse é o que mais interessa para a gente. A pessoa tem um problema psicológico qualquer. Do problema psicológico, ela passa para uma doença, né, que é bastante grave e difícil de ser tratada, e que, se não for tratada logo e com eficiência, leva à morte mesmo. A anorexia. Na clínica do CLAP já foram tratados vários casos de pessoas que comem e volta tudo o que comem. Comem e vomitam. O estômago não aceita nenhum tipo de alimentação. Então, o que vai acontecendo? O estômago vai atrofiando e cada vez aceita menos alimentação. Mas só que entre os místicos, o que a gente vai ver? Fundamentalmente, duas causas para a anorexia. Ou pode ser, vamos chamar assim, a anorexia psicológica, de origem psicológica, que segue a explicação mais de linha freudiana, que na maioria das vezes erra, que diz o quê? Que a menina, entre 10 até 20 anos, olha a oscilação, de 10 até 20 anos, decepcionada com a mãe, né? Ela nega a imagem da mãe, ela quer apagar a mãe da cabeça. Então, tudo o que é nela, que ela tem de mulher, ela vai rejeitar. Então, a feminilidade, a sexualidade, as regras menstruais, né? As necessidades de um relacionamento afetivo, a moral sexuosa, de reprodução. Então, tudo o que nela ela lembraria da mãe, por complexos diversos, que Freud explica e geralmente errado, ela rejeitaria isso.
E para fugir da realidade, num processo autodestrutivo, ela deixaria de comer. Mas entre os místicos, que é o que interessa para a gente, chamado de anorexia religiosa, está sempre mais relacionada a quê? O que significa esta vida? O que significa estas coisas materiais? Absolutamente nada, perto do que me espera na vida eterna, perto do meu casamento, né, vamos dizer entre aspas, com Cristo. Então eu quero viver onde? Com Cristo e de coisas espirituais. Tudo o que é desse mundo, eu rejeito. E claro também que o Freud entra aí para dizer o quê? Principalmente rejeita o quê? A sexualidade. As irmãs mais antigas, aqui não tem nenhuma, né? Todas são bem jovenzinhas, devem se lembrar do tempo em que a freira deveria fazer o quê? Não, além de rezar... Não, peraí. Além de rezar, mortificar-se, jejuar e etc., já que vocês falaram disso, então vamos falar um pouco mais, porque eu ia abordar só um aspecto. Agora vamos abordar os outros. Os padres também devem se lembrar de, algum tempo atrás, das penitências, das mortificações, né? Dos jejuns e dos períodos grandes de oração que fazia por causa da tentação da carne, e a questão dos sentidos, e a preocupação com isto. E com as irmãs ainda era muito pior, porque enquanto o padre, pelo menos na sociedade, ele tinha, né, o prestígio, e quando ele andava na rua, todo mundo vinha beijar a mão, pedir santinho, e ele tinha um prestígio no campo social. As irmãs nem isso. A única função delas era servir e de preferência aos padres. Então, poucas... Gente, por favor, aqui é todo mundo jovem. Aqui todo mundo é jovem, não pegaram esse tempo. Mas eu fui criada em colégio de freiras, né? Assim, um orfanato de freiras. Então as irmãs cuidavam do orfanato. E quando elas iam à igreja, era para engomar a toalhinha do altar, pegar a batina do padre para engomar. Dificilmente elas tinham naquela época uma função pastoral no meio dos leigos. A ação delas limitava ao orfanato, ao colégio onde elas estavam. E mais antigamente ainda, elas tinham que ficar sempre de olho baixo, porque quando erguesse o olho para cima, já era considerado falta de humildade. Então você põe uma mocinha a rezar o dia inteiro quase, a fazer jejum, a fazer penitência, a dormir pouco, a comer o mínimo possível, porque senão olha o pecado da gula. Certo? Não levanta o olho, porque senão é falta de humildade. Sempre tinha que andar ali assim, né? E junte com toda a repressão sexual. Porque a freira, ela não deveria ser uma mulher atraente, sexualmente bonita, para atrair os homens. Então, eu estou falando com confiança, a plateia aqui é de adulto. Com frequência, tinha que usar sutiãs que apertassem todo o peito, tinha que usar hábitos horrorosos que não mostravam nem se tinha cintura, nem se tinha quadril, nem se tinha coxa larga, nem nada. Porque ela não ia ser identificada nunca com uma mulher bonita, sensual, atraente. Então, era costume, realmente, esta separação entre as coisas do mundo e entre as coisas espirituais. E se você queria ser um bom religioso, um dos cuidados que você teria que ter era esse rompimento e esse afastamento das coisas com o mundo. Então, por isso que é frequente entre esses místicos católicos que têm anorexia, essa negação
do próprio corpo, essa negação de todas as necessidades materiais. A menina lá de Portugal, que a delegação do CLAP acompanha bem de pertinho, precisou um esforço muito grande para que ela se ocupe dessa vaidade, né, feminina, de usar um pó, de passar um batonzinho, e se conseguiu. Hoje, todas as fotografias da Maria Doralinda Vieira, ela está sempre bonitinha, maquiadinha, mas aqui ninguém vai poder negar que até um certo tempinho atrás, essas coisas de pó, batom, fazer unha e tal, coisas nas religiosas. Então, em algumas pessoas mais sensíveis, mais sugestionáveis, mais emotivas, chegava ao extremo do quê? De rejeitar mesmo a própria corporeidade e tudo. Então, ia viver lá no outro plano, no casamento místico com Cristo, a vida eterna, então vai se alimentar só de pão eterno. Então, a saída era a seguinte: quando você tem anorexia e não é tratada a tempo, pode ter certeza que 99% dos casos morrem, se não é tratado com tempo. E o outro 1%, se tem essa mentalidade mística muito grande que eu falei, é obsessionada com Cristo, com paixão de Cristo, com vida eterna, o mundo aqui não vale nada, só a eternidade, muitas pouquíssimas pessoas são capazes de transformar a doença a anorexia em inédia. São pouquíssimas as que conseguem. Por isso que é um fenômeno raro e que assombra tanto, né? E daí do que se trata? É uma modificação drástica do metabolismo basal. O que é isto? As pessoas vão secando pouco a pouco. Elas vão se alimentando de si mesmas. Elas vão comendo suas próprias reservas. E o que mais? O ar que respiram e a umidade ambiente. É possível transformar, né, o oxigênio, que nem diz o ar que respira, em outras coisas? Em hidrogênio, em fósforo, etc. É um campo de estudo da astrofísica, mas precisa uma temperatura muito alta. Coincidência ou não, todas as pessoas que têm inédia sentem muito calor. E precisam, mesmo durante o inverno, ter um ventilador grandão desse tamanho, ligados sobre elas direto. Será que o organismo, para fazer a transformação, né, do oxigênio e da umidade que retira do ar, não tem essa hipotermia grande? O Frei Pio de Pietrelcina tinha. Eu já dei exemplo quando eu estava falando da termogênese, né, a temperatura muito elevada. E outra coisa, você mantendo a pessoa sempre com um ventilador ali, garante o quê? Que não transpire. E nós sabemos o quanto nós perdemos por dia nas atividades excretoras e também através da transpiração e respiração. Então, são pessoas que têm o ritmo da circulação sanguínea mais lento, o batimento cardíaco mais lento. Como eu já falei, não tem atividades excretoras. Então, até o pouquinho da hóstia consagrada que toma é aproveitado pelo organismo integralmente. Então, olha, não perde absolutamente nada. Não perde suor, não perde urina, entendeu? Não perde nada, nada, nada. Retira do ambiente por osmose ar e umidade e soma-se tudo a isso ou não gastar energia. Ou não gastar energia. Vocês lembrem já aqui que eu falei da fotossíntese? Lembram quando eu falei? Que a planta faz na neve. E para fazer fotossíntese em laboratório, precisa uma temperatura muito alta que mata a planta. Então, não vamos nos enganar achando que porque não dá para reproduzir um fenômeno em laboratório, por isso mesmo ele seja sobrenatural.
Então, a inédia é um fenômeno natural, humano, que se trata do quê? Uma transformação no metabolismo basal da pessoa, só isso. Uma transformação drástica, mas ainda assim um fenômeno natural e humano. E é bom a gente ter presente, né, que bons frutos, né, fama, não significam e não são provas do quê? De sobrenaturalidade. Então, a gente não pode argumentar que um fenômeno é sobrenatural porque a pessoa que tem inédia, certo? Provoca bons frutos, fica famosa, porque vem muita gente para visitar. E isso não é argumento de que um fenômeno seja milagre. A inédia é sempre natural. E em brincadeira, às vezes eu digo que na situação do nosso mundo de hoje, era muito melhor que elas comessem, levantassem da cama, molestassem menos e prestassem serviços para a comunidade. Em vez de querer que a comunidade fique prestando serviços a ela. Então, a inédia é fenômeno natural. Tem todas as causas e condições naturais e, além disso, ainda tem casos semelhantes na natureza. Poderíamos falar, será que não tem nenhum caso de inédia que seja milagroso? Tem alguns providenciais, tem alguns realmente providenciais, são casos muito bonitos, mas os casos de milagres serão vistos depois, né? Todos juntos, numa aula só. Os de Jesus, os de Elias, já foram todos também explicados aí na aula do Padre Quevedo, né? Então, a gente não vai entrar nos casos de inédia que poderiam ser sobrenaturais. A imensa maioria não passa disso. Doença psicológica, anorexia, e daí, em vez de morrer, faz essa fuga, vamos dizer assim, ao sobrenatural. E ficam lá paralisadas na cama, sem fazer absolutamente nada. Para ser santo, como para ser santo não, né? Para a inédia ser milagre, para repetir, né? E frisar bem, a pessoa não poderia ter nenhum precedente doentio na origem da inédia e teria que manter todas as suas atividades normais. Passando então rapidamente para o outro tipo de fenômeno, que eu particularmente acho mais bonito, né, do que a inédia, gosto mais, a levitação. A levitação é um fenômeno muito bonito. O que é a levitação? É o transladamento, vamos dizer assim, do corpo humano num ambiente. Eu posso flutuar, né? Eu posso flutuar no ar, vertical, horizontal, parado, subir e ficar parado, ou então pode até dar um passeiozinho dentro da sala flutuando. Por que levitação é diferente de telecinesia? Porque a telecinesia se trata de mexer objetos inanimados, plantas ou animais. A minha telergia corporal age fora do meu corpo, sobre plantas, animais e objetos pequenos. Então, qual seria a explicação da levitação? O importante é a gente saber que a primeira regra da levitação é a seguinte: não há forma de um levantar outro. A minha telergia não age sobre outra pessoa. Então, não tem forma de eu levitar outra pessoa. Todos esses casos que a gente vê em televisão, ou em circo, ou em shows, de uma pessoa levitando outra, é o quê? Truque, não tenham dúvida. E se alguém falar assim, mas como? Quem tem caminhonete cabine dupla aí, sabe muito bem que para erguer uma caminhoneta monstruosa, daquele tamanho, um macaco desse tamanhinho, que nem diz, né, que você põe ali no eixo do carro, né, na lateral, faz 1, 2, 3, tal, e o carro sobe.
Então, vocês tenham presente que o ilusionista, ele sempre tem cortina perto, ou a roupa dele favorece, ou a roupa de quem ele vai levitar, né? Às vezes aquele vestido amplo, comprido, que quando echarpes, véus, né? Que quando começa a levitar, a roupa cai, né? Fica batendo aquele ventinho, então você vê a roupa, a moça assim deitada e a roupa aqui embaixo. Não precisa de muita coisa para esconder um aparelho parecido com um macaco que ergue automóvel, e eu não posso falar mais do que isso, para erguer uma jovenzinha que nunca terá nem a minha idade, nem o meu peso. São sempre moças bem jovens, treinadas e bem magrinhas, né? A chamada partner lá do mágico. Pode até fazer aquela de marmelada, como se viesse voluntário da plateia, mas lembra aquele caso que acho que o padre Quevedo já contou aqui, né? Que um mágico, quando foi fazer uma demonstração lá, na hora perguntou: não é verdade, menino, que você nunca me viu antes? E o menininho responde: não, nunca, papai. Então, isto de a pessoa dizer que não conhece não significa nada, porque pode estar muito bem, né, combinado. Então, é um fenômeno de fácil verificação. Porque se tem alguém levitado e o outro ali pertinho, comandando o espetáculo, é necessariamente truque. E técnicas e mais técnicas. Quem foi lá ao Museu do CLAP e entrou no Museu de Mágica, deve ter visto lá embaixo, num dos armários, o aparelho de fazer levitação, que já é meio antiquado, né? Os de hoje são bem menores. Os de hoje são bem menores e bem mais modernos. Então, é um fenômeno de fácil verificação, porque para ser adulterado, ele precisa de um aparelho próprio e você tem uma técnica de como passar aqueles arcos. Você vai para cá, vem para cá, entra por aqui, mas tem um lugarzinho que você nunca vai poder passar, porque senão você vai enroscar no aparelho. Então, se vocês prestarem atenção no movimento do arco que o ilusionista passa, você vai ver que tem um lugar que ele nunca vai passar. Ele vem, vai, passa por aqui, por cima, mas um lugarzinho nunca passa. O diagnóstico é sempre a mesma coisa. O Bento XIV, apesar de não achar que a levitação era milagre, fez um levantamento de todos os autores, né, católicos anteriores a ele. E antes de Bento XIV, a levitação sempre foi considerada como milagre. Sempre. Sempre, sempre milagre. Ele, pessoalmente, não concorda, mas o interessante da obra dele é esse levantamento dos autores anteriores. Tanqueray, um grande, né, um célebre autor de ascética e mística, deve ter sido o livro aqui de cabeceira de muitos dos padres já formados, diz que a levitação é exclusiva dos católicos. E também milagre, mas exclusivo do católico. E o padre Herbert Thurston, jesuíta, já nosso contemporâneo, né, parapsicólogo, diz o quê? Calma, 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 calma. Já se explicará. Já se explicará. Nós temos argumentos suficientes para afirmar que a levitação não supera as forças psicofísicas da natureza. Em todos os ambientes, em todos os ambientes. Então, isso daqui para a gente sempre vai ser um dos argumentos que nós temos para não considerar um fenômeno como milagre. Porque acha que Deus vai estar fazendo milagre em ambiente sem conotação religiosa, em ambiente demoníaco, em ambiente espírita. Mas, em todo caso, vamos ver primeiro o de ambiente religioso. Acho que vocês poderiam até falar o exemplo melhor do que eu, né? Porque esses são mais famosos. A levitação é muito mais conhecida que a inédia. Quer ver, se eu pedir um exemplo, todo mundo vai falar. Não conhecem os místicos, mas São José de Cupertino. Só na cidade dele, né? Só na cidade dele,
mais de 70 levitações, presenciadas até pelo Papa Urbano VIII. Vinham pessoas de longe para presenciar essas levitações de São José do Cupertino. E contam que, numa oportunidade, o superior dele, né, lá do convento da Conceição, estava junto, e ele convidou o superior a ficar falando com ele. Viva Maria, viva Maria, viva Maria. E num determinado instante, enquanto ainda falavam isso, ele levitou e arrastou com ele, né, o coitado do superior dele, que ficou apavorado. Mas a fama do São José de Cupertino era realmente muito grande. E segundo Dingle, um grande historiador, né, que fez levantamento dos fenômenos parapsicológicos através da história, superam em muito todas as outras levitações da história. As palavras de Dingle é a seguinte: se você somar a de todo mundo junto, não dá as de São José do Cupertino sozinho. Ah, mas podemos falar outra, né, para agradar aí todas as congregações presentes. Dom Bosco, durante a missa, na presença de Dom Evasio Garrone, né, também levitou-se. E tem santo que até vai em dobradinha, né? Não diz que por detrás de todo grande homem sempre tem uma grande mulher? Sim. O que seria do São Francisco de Assis sem a Santa Clara? Nada. Quem que seria? Quem que seria São João da Cruz? Quem que seria São João da Cruz sem Santa Teresa? Nada. O que seria dos maridos, né? Sem nós, as mulheres, para fazer deles grandes homens? Nada. Vou fazer de conta que não escutei, viu, Teles? Bom, então Santa Teresa e São João da Cruz, com frequência, quando estavam rezando, eram vistos os dois levitando juntos, em dobradinha, em verdadeiro êxtase. E principalmente Santa Teresa, em várias oportunidades, foi vista, e nós não podemos duvidar destes testemunhos, ir comungar, né, assim, levitando. Então, olha, São Bernardino Realino, e para não desgostar ninguém, ó, Santo Tomás de Aquino, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier. Ninguém fique triste, porque quase sempre os santos fundadores das congregações religiosas tiveram grandes fenômenos parapsicológicos. Uma coisa não tira a outra, né? Pode ser muito santo e ter fenômeno parapsicológico, porque eles foram canonizados apesar disso e não por causa disto, o que é muito diferente. Vamos ver os casos pseudo-religiosos. Espírita. Se eu vou falar de ambiente espírita, eu tenho que falar de quem? De Daniel Douglas Home e de Eusápia Paladino. Certo? Estes tiveram também todos os fenômenos que vocês podem imaginar. E não foram canonizados. E as levitações do Home, muito mais espetaculares do que as de Santa Teresa e de qualquer um outro. Numa oportunidade, Home, né, estava numa casa, em transe, né, levitou e foi flutuando, saiu pela janela, flutuando, deu uma voltinha fora e entrou pela outra janela. E depois teve o quê? O desgaste típico de uma pessoa quando tem fenômeno parapsicológico. Ataque de nervos. E desgaste, né? Eusápia Paladino, os irmãos Schneider, né? Que também a gente já falou. Florence Cook. Então, no ambiente espírita, a levitação também não é nenhuma novidade. E no ambiente demoníaco, claro. Acha que o demônio vai aguentar a dor de cotovelo?
Não é isso que a gente acredita? Se Deus faz, o demônio pode fazer também. Então, Germana Cali, a endemoninhada Cafre, na casa ela levitava horizontalmente. Deitadinha, ia subindo, subindo, subindo. Nas sessões de exorcismos na igreja, horizontal, vertical. Subia assim, rígida, dura, né? Lá em cima, os meninos também, os endemoninhados de Ilfurt, o padre Faustino Negrini, aqui nos nossos tempos, um famoso exorcista italiano, na igreja, em plena sessão de exorcismo, daqui a pouco um endemoninhado deu um pulo e ficou lá no teto, um bom tempo, parado lá em cima. Mas um dos casos que o CLAP acompanhou bem mesmo, foi do menino Gustavo Olmedo Arias, que tinha 14 anos em 74. Esse menino mora no município de Erte Grito, que fica mais ou menos 1h30 a pé da cidadezinha de Los Teques, na Venezuela. A mãe, né, e o pai desse menino vão à cidade correndo, desesperados, atrás do Monsenhor Ortiz, né, para falarem de que o menino começa a falar com uma voz que não é a dele, uma voz rouca que não é a dele, uma língua que ele não conhece. Como que chama o fenômeno? Xenoglossia. Depois, lentamente, ele começa a subir e fica deitado lá em cima no teto. Depois as roupas dele pegam fogo. Como que se chama isso? Pirogênese. Certo? É fogo na roupa. É, fogo na roupa. A autocombustão seria fogo no corpo. Fogo na roupa é pirogênese. Depois que ele está nu, né, com aquela voz rouca, fala um mundaréu de obscenidades, que deixa até o demônio com vergonha, se masturba na frente de quem estiver na casa e depois de tudo, desce tranquilamente e apaga. Dorme. A família está desesperada. E daí levam, eu falei Ortiz trocado, desculpe, levam o Monsenhor lá, Luiz Rafael Tinoco, na casa do menino. Na frente do padre, acontece tudo novamente. Não precisa dizer o que o coitadinho do padre fez, né? Arregalou um olho desse tamanho. Foi conversar com o bispo, Juan Bernal Ortiz. O que nós vamos fazer? Ligaram para o CLAP. O padre Quevedo orientou que não administrasse os exorcismos, que não adiantava. Mas o menino acreditava, ele tinha muitos escrúpulos morais, né, sexuais e tal, e achava que só o padre que poderia ajudar. Então, pastoralmente, o bispo autorizou. Porque se não fizer bem, né, mal também não faz. Pastoralmente, o bispo autorizou. E é claro que durante as sessões do exorcismo, os fenômenos pioraram e foram muito mais fortes. Mas num dia, né, ele sobe já um pouco, quase como se fosse um pulo, a roupa pega fogo instantaneamente, dá um verdadeiro show. Depois que fez a masturbação e tudo o que tinha direito, e daí aquela voz, né, grossa, forte, falou, fugo abeu, em latim. Oh, né? Como fala latim? O padre presente falava latim. Hiperestesia. Então, fugo abeu, saio dele. E lentamente desceu, e foi a última levitação que teve, né? E diz que o menino está curado. Mas como a gente já viu, o exorcismo é uma faca de dois gumes, né? Se acalmou o inconsciente do menino, escrupuloso, cheio de problemas morais. Por um outro lado, confirmou na cabeça dele, da família, de todas as pessoas, erradamente a possessão demoníaca. Então, ninguém pode garantir que mais tarde, numa outra situação de problema, ele tenha novamente essa prosopopeia, né, de possessão demoníaca. Mas foi um caso aí pesquisado pelo CLAP,
muito bonito de possessão demoníaca. E vocês verão também de levitação atribuída ao demônio. Muito mais bonita do que de Santo Tomás de Aquino, do que de Santo Inácio de Loyola, e não era milagre. Por quê? Porque se deve ao demônio. E vocês verão nos slides aquela levitação, aquele truque feito com a corda indiana, né, pelos indianos. Verão também profissionais de levitação, inclusive um que vai atravessar uma piscina caminhando sobre a água, né, igual Jesus Cristo fazia. Então, não é preciso que a gente perca aqui muito tempo com os casos, né, porque os casos vocês verão nos slides. Então, é só importante saber que tem, né, levitação em caso sem conotação religiosa nenhuma, em que não foi atribuída nada de religiosidade. E quando a gente começa, então, a comprovar a naturalidade do fenômeno, sempre o primeiro argumento que a gente tira é de que se tem em todos os ambientes, religioso, pseudo-religiosos, né, espírita e demoníaco, e em ambientes sem conotação religiosas, não é justo eu fazer essa distinção. Se é na Santa Teresa, é milagre. E se é no Gustavo Olmedo Arias, em Los Teques, fenômeno natural. Por quê? Então, se acontecem em todos os ambientes eles têm que ter as mesmas causas. Então, a gente vai ver como primeiro argumento de que o fenômeno é natural, que acontece em todos os ambientes. E, inclusive, houve curas, né, de pessoas que tinham levitação em sessões de hipnotismo com La Fontaine usando sugestão. E o próprio caso do Gustavo Olmedo Arias, a gente já sabe que o exorcismo não passa, no fundo, de uma técnica autossugestiva, né? Que a própria pessoa, então, o menino acreditando que o padre teria poder, né, de resolver o problema, já fica aberto para as sugestões que possam vir. Então, os primeiros argumentos que a gente tem a favor do natural é isso, principalmente as experiências de La Fontaine. Agora, La Fontaine, gente, é bom vocês terem presente que ele não trabalhou só com levitação, não. As experiências dele em laboratório, para a parapsicologia, interessa muito por quê? Vocês todos já devem ter ouvido falar. Você, por exemplo, hipnotiza uma pessoa e daí pega uma moeda fria. Em hipnose, diz para essa pessoa o quê? Que vai aproximar da pele uma moeda incandescente, que você não está conseguindo nem segurar porque está vermelha, de tanto ficar na brasa. E aproxima a moeda fria, uma pedra de giz, perto da pele da pessoa e ela vai ficar com a pele até vermelha. Quem já fez os cursos de divulgação de final de semana no CLAP, vê como é fácil a sugestão. Né? Que a menina fica sentadinha lá de olho fechado, só escutando, sem discutir, né, as sugestões que o conferencista está dando. Então, os professores do CLAP, depois de uns testes para ver se a menina é facilmente sugestionável, diz que vai atravessar aqui o braço dela, né, com uma agulha. Vocês viram ontem na fita, né? Sem dor e sem infecção, e desinfeta na sola do sapato. E acontece que ela não sente dor, nem dá infecção, nem fica cicatriz, nem nada. Porque está aqui, né, o efeito da sugestão. Então, La Fontaine provocou estigmas em laboratório, cicatrizou estigmas em laboratório, provocou levitações, suponham os fracassos, evidentemente, né, porque o fenômeno é espontâneo. Mas também teve êxito de, com hipnose, fazer com que uma pessoa deixasse de ter levitações. E ninguém vai achar aí, né, que com hipnose a gente está conseguindo subjugar, né, Deus ou o demônio. Então, o exorcismo foi uma faca... Oi? Terminou o meu tempo? Nossa! Então, vamos tirar o papel. Então, o exorcismo é uma faca de dois gumes.
Eu distraí aí com o tempo, vocês desculpem. Na aula de depois do almoço, que é a minha, então a gente vai ver a explicação. Ah, o padre já estava lá? Corta, corta, corta. Eu não vi, estava de costas. Na aula de depois do almoço, a gente vai ver, então, o mecanismo físico, a explicação física da levitação, e dentre os fenômenos chamados como dom místicos, o mais bonito, que por isso que ficou por último, né? Que são os estigmas, tá bom, gente? Obrigada e até depois.